senhor teve reclamações de comerciantes ali em torno da Siqueira Campos por conta da exclusão do estacionamento Sim. ali. Como é que o senhor viu essa reclamação? Foi uma reclamação justa? Queria que o senhor falasse sobre isso. Não, eu acho que toda reclamação ela tem as suas motivações, né? Do ponto de vista do comerciante, na opinião dele, o fato de ele não ter mais a possibilidade do seu cliente ou seu potencial cliente parar em frente ao seu comércio pode prejudicá-lo nas vendas, enfim, não é? Na verdade, o que nós temos tentado passar, não só para os comerciantes, mas para os usuários de automóveis, é de que nós, infelizmente, pelo crescimento da cidade, temos que começar a mudar um pouco a nossa cultura do uso do carro. E isso passa por dizer o seguinte: olha, eu como usuário do carro, não tenho que ter uma vaga em frente ao comércio que eu vou, eu tenho que ter no entorno, não é? Nas ruas adjacentes, mas não necessariamente ali. Só para a gente ter uma ideia, na Siqueira Campos foram eliminadas um pouco mais de 50 vagas em toda a extensão da Siqueira Campos, né? Para uma via que recebe certamente mais de 15 mil veículos por dia. E não significa que essas pessoas não têm acesso a esses comércios. Primeiro que muitos comércios lá já tinham se adaptado a ter o seu estacionamento. Há muitas ruas adjacentes. Então a gente tentou dialogar com os comerciantes que havia uma necessidade para que a gente melhorasse o fluxo de veículos. E essa medida, embora tenha melhorado o usuário do carro que passa pela via, o princípio dela, antes de atender ao usuário do veículo, foi atender o usuário do transporte coletivo. Por quê? A Avenida Siqueira Campos, com 2 faixas e uma de estacionamento, o ônibus para atravessar aquela via, ele demorava muito, por 2 motivos. Quando um dos carros parava para estacionar, para sair do estacionamento, ele bloqueava uma faixa inteira de rolamento. A outra que tinha ônibus para atravessar, os carros entravam na frente. Então você que é usuário do transporte público, a cada dia que passa, vai demorar mais para chegar em casa ou vai ter que sair mais cedo de casa para chegar ao trabalho. Então a medida, ela é para voltar a dar um pouco de conforto ao usuário do transporte público. Então alguém vai pagar um pouco dessa conta quando você tem um processo de crescimento da cidade. Então por isso eu disse, as medidas restritivas no trânsito não é para punir ninguém, nem muito menos o comerciante, mas é para organizar o fluxo das pessoas. Até para que eu, como usuário, que queira fazer uma compra na Siqueira Campos, me anime a ir até lá, porque eu sei que agora o trânsito tem fluidez. Mas não porque eu tenho a garantia de que vai ter uma vaga de estacionamento lá. São 55 vagas. Qual é a garantia que eu tenho de chegar lá e ter uma vaga me esperando em frente à loja que eu vou? Isso é muito baixo. A probabilidade disso dar certo é muito pequena. Então, além de que não é uma quantidade enorme de vagas, não é? A rotatividade não permitiria muita gente estacionar durante um dia todo. Então, por isso eu acho que aos poucos a população vai aprovando as medidas e vai percebendo de que elas são necessárias. Então, seu Hamilton, eu gostaria de saber como é que fica a segurança da cidade. A gente sai e tem medo, porque trombadinha para todo lado, é na feira, é no banco, é na rua. A gente não tem mais segurança, está muito ruim Jacareí. Eu moro no Jardim São José, em frente a uma construção do SAI, sabe? E lá minha casa está tudo rachando, sabe? Tem uma árvore da minha, da vizinha, das vizinhas todas lá. Então tudo, a casa sendo prejudicada e a gente pede a poda de árvore, ninguém atende a gente, com essa chuvarada dá um medo danado. Já caiu a árvore na casa da minha vizinha, ela teve de reformar. Então dá uma olhadinha pela gente, né? Bom, o da dona Rogéria, né? Sobre a questão de árvore. Até peço que ela procure aqui a prefeitura, procure a nossa secretaria de governo, nosso atendimento aqui, eu tenho assessoria para isso, para ver os motivos dela não ter sido atendida pela nossa Secretaria do Meio Ambiente. Até porque essa questão hoje de remoção de árvore ela é de fato bastante complicada, porque os técnicos têm uma certa resistência em aprovar, apenas em razão de um pedido da pessoa, a remoção de uma árvore que a gente diz quando ela está sadia. Porque hoje o Ministério Público, que cuida da área do meio ambiente, restringe muito. Você tem que ter uma justificativa muito plausível, muito forte, de que aquilo está colocando em risco a casa de uma pessoa. Então precisa de um laudo para que a gente possa conseguir a autorização para fazer uma remoção de árvore. Então, infelizmente, no passado a gente não tinha muita clareza disso, muita consciência. Nós plantávamos árvores
em frente às nossas casas ou nos nossos quintais, inadequadas a uma moradia. Então são árvores que não são adequadas e aí elas criam problema na fiação, né? Elas crescem demais a sua raiz e acabam trincando a casa, estragando a calçada. Então hoje nós estamos num processo, na medida do possível, de substituição dessas árvores por árvores adequadas às nossas calçadas e às nossas casas. Então é importante saber os motivos. Em relação à segurança, que a dona Maria colocou, eu acho que é um sentimento de todos nós, essa sensação de insegurança permanente, até porque as notícias dos jornais todos os dias nos colocam sempre situações críticas de violência, de assalto, enfim. Infelizmente a região do Vale do Paraíba, foi noticiado agora recentemente, continua sendo a região do interior do estado de São Paulo a mais violenta. Eu acho que isso deve ser uma cobrança de todos nós ao governo do estado, que é o responsável em combater o crime, em prender o bandido, em combater o tráfico de drogas. O número de policiais que o governo tem enviado para Jacareí é suficiente para essa demanda ou não? O governo diz que sim, eu, prefeito, digo que não, embora eu não seja um especialista em segurança. Mas é evidente que nós não temos uma presença que, na minha opinião, preventiva, custaria muito menos para o governo, que é ter a presença do policiamento na cidade, que evitaria, inclusive, uma série desses pequenos assaltos que a dona Maria citou, não é? Que é o pequeno delito. Então, à medida que você aumenta a presença da polícia na área central, no entorno da cidade, você inibe esse tipo de coisa muito rapidamente. Um serviço que eu não posso fazer deliberadamente com a Guarda Civil, não é função dela. A gente faz uma ronda escolar, cuida dos próprios municipais, mas a tarefa de segurança pública é da Polícia Militar e da Polícia Civil. Então nós temos cobrado muito do governo para que ele aumente o efetivo de policiamento nas nossas cidades, mas porque de fato a segurança tem sido uma crítica constante ao governo do estado de São Paulo, né? Tem tomado medidas, mas nós aqui em Jacareí ainda passamos por momentos muito difíceis. Então o que a gente pede também para as pessoas, né? Muitas mudanças nossas de hábito, de postura, de rotinas, podem ajudar na nossa proteção pessoal, porque todos nós estamos sujeitos, né, a esse mundo aí da violência, do assalto. Mas também, se a gente aprender um pouco a lidar com os horários, com os caminhos que a gente faz, a gente pode também melhorar a nossa segurança pessoal. Mas que de fato há uma falta de segurança no município e uma ausência da política de segurança do estado muito forte, não é só aqui em Jacareí, em todo o Vale do Paraíba. E a minha pergunta para o prefeito é referente ao esporte e referente a patrocínio. Se irá haver mais investimento para a nossa equipe, porque acabamos de chegar na cidade e todos, como mim e os outros jogadores, estamos preparados para fazer um bom campeonato e todos esperando um melhor investimento, se irá haver possibilidade disso ocorrer daqui para frente. Eu gostaria de que ele desse um jeito nas enchentes de Jacareí, porque desvaloriza o nosso bairro, o nosso centro da cidade, né? E que a gente votou nele, a gente quer um trabalho dele, uma coisa mais específica, né? Uma coisa melhor para a cidade, para que não desvalorize tanto Jacareí, não é verdade? E também que nas escolas, criança tenha mais, não está tendo, o lanche da escola não está sendo bom, entendeu? Porque eu tenho 2 netos que estudam, às vezes reclama que tem um suco só, onde se viu uma coisa dessa, né? Bom, Michel, quanto à questão do esporte, nós temos uma lei de incentivos ao esporte, a questão de patrocínio, de fato, é uma situação muito complicada, que a prefeitura tem muito pouco poder sobre isso, né, porque é o desejo da iniciativa privada e investir em algum esporte na cidade. Então também é uma tarefa que a gente divide com as próprias equipes, com os próprios responsáveis das mais diversas modalidades. Da nossa parte, a gente colocou R$1 milhão à disposição para ser utilizada pela lei de incentivo ao esporte e nós temos uma dependência do orçamento do município, né? Nós chegamos de um ano 2012 muito difícil, com um crescimento muito baixo no país, né?
E isso dificultou muito as finanças dos municípios de maneira geral, então não foi diferente em Jacareí. E isso nos trouxe uma certa preocupação em projetar qualquer tipo de crescimento para 2013. Como as previsões não eram as melhores, nós tivemos que tomar medidas para segurar um pouco em todas as áreas. Então não é em razão desse ou daquele esporte, ou esta ou aquela secretaria. O governo como um todo está tomando uma medida de mais segurança do ponto de vista orçamentário, porque hoje nós temos muitas obrigações a cumprir, inclusive com a lei, não é? O salário dos servidores, a aplicação dos 25% na saúde, os 25% na educação, e os 15% da saúde, que hoje já são 23%. Então nós temos muitas obrigações e nós temos que ter muita responsabilidade na aplicação dos recursos do município, não é? Então o prefeito muitas vezes não aplica porque não quer, ele não aplica porque ele não tem este recurso. Então à medida que a economia voltar a crescer, nós tivermos mais investimento, todos nós vamos ganhar com isso, né? As obras serão maiores, mais rápidas, as áreas sociais e o esporte também. Mas é fundamental que o pessoal do esporte procure também novas alternativas. A gente sente às vezes que em algumas situações há uma dependência muito grande da prática daquele esporte com a prefeitura. Às vezes até fica uma acomodação, né? A prefeitura ajuda, tem que ajudar. E se a prefeitura então decidisse, por algum motivo, acontecer alguma coisa na cidade, não poder colocar mais nenhum recurso naquela modalidade, ela vai deixar de existir. Por quê? Porque não se trabalhou também a busca de novas alternativas. Então eu acho que quem está em equipes de competição, que tenta ter aquilo como uma carreira, também tem que buscar patrocínio, né? E o patrocínio a prefeitura não tem como fazer. A dona Clarice. A dona Clarice falando sobre as enchentes. Que falou enchente. Dona Clarice, eu costumo dizer que a história da enchente é o seguinte: quando nós temos enchente num ponto da cidade, ela, além de trazer isso que a senhora falou, de desvalorizar aquele imóvel naquela região, além de trazer um transtorno, das pessoas muitas vezes terem prejuízos materiais, as pessoas... É evidente e afeta todos nós. Afeta aqueles que foram diretamente ali atingidos pela enchente e afeta nós como população, porque a gente não quer ver um morador da nossa cidade tendo qualquer tipo de prejuízo ou passando por essa situação. Quando nós eliminamos a enchente, então a gente passa a não ter mais a enchente, nós já não lembramos mais das obras que foram realizadas, porque elas deixam de existir, né? Elas não aparecem mais. Então, eu só queria contar para a senhora que nós fizemos muito investimento já nisso, né? Foram suficientes? Não foram suficientes ainda. Mas hoje nós temos uma situação muito mais controlada, quando nós construímos o piscinão lá da Vila Formosa. A gente lembra que a Vila Formosa, todos os anos, qualquer chuva, inundava muitas casas. Aquilo de alguma maneira contribuiu com a bacia do Túlio, porque ela segura as águas que vão para o Túlio. Quando nós concluímos a bacia de detenção, que a gente chama de piscinão, do Jardim Pitoresco, melhorou muito a situação mais diretamente atingida, que é do bairro do Jardim Pitoresco, a parte baixa. Tudo isso tentando resolver o problema aqui da bacia do Túlio, que atinge a área central, em especial a Siqueira Campos e a Vila Guarani. Agora nós estamos num processo de contratação da obra, e nós já temos um recurso, inclusive, do governo federal, para a construção de mais 2 piscinões nesta bacia, para que a gente possa, se Deus quiser, efetivamente diminuir, eliminar, a gente nunca pode dizer, porque a gente não tem o controle da natureza, né? Veja o que aconteceu no Rio de Janeiro, o que aconteceu em São Luís do Paraitinga. A gente pede a Deus que não traga nenhuma situação como essa aqui, mas as obras para controlar aquilo que nós já conhecemos, que nós dominamos, do volume de águas nos nossos córregos, muitas obras estão em andamento. Então eu espero que a gente, ao final desses 4 anos, a gente possa ter uma situação muito melhor do que nós já temos. Embora hoje a gente possa não perceber ou não se lembrar, a situação hoje está um pouco melhor do que nós já tivemos no passado, com a construção de várias bacias de detenção ali na cidade. Essas novas empresas que estão chegando aqui, essas da China, Sami, Shell, o dinheiro que elas vão trazer também vai influenciar nessas obras. Não tenha dúvida. O crescimento traz novos desafios, novos problemas para serem resolvidos, mas traz muito mais recurso para o prefeito fazer obras com muito mais velocidade. Hoje nós, embora
a gente faça muita obra na cidade, mas a gente faz com muita dificuldade, faz muito em etapas, né? Porque o município não tem uma força econômica como deveria ter. E o município caminha para isso. Esses investimentos vão mudar o perfil econômico da cidade. Já está mudando, né? A gente já sente isso no dia a dia. A última pergunta, então, o senhor está no primeiro ano ainda do seu segundo mandato, ainda está muito longe, mas o senhor pretende seguir nessa carreira política, se candidatando a deputado, por exemplo, como foi com o Marco Aurélio ou não? Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Eu estou muito focado em fazer a melhor gestão. Vou ficar aqui até o último dia de 2016, se assim Deus permitir, e vou fazer o melhor possível. Acho que carreira política, qualquer coisa para o futuro, deixa para discutir lá no futuro, né? Isso depende de muitos fatores. Tá? Hoje eu desejo fazer tantas coisas, porque o prefeito acaba ficando tão focado aqui na prefeitura e tem vontade de fazer tanta coisa que não dá. Então hoje a vontade é de fazer outras coisas quando sair daqui. Não sei se necessariamente é continuar, mas se for um caminho a ser percorrido, a gente vai estar na luta, mas eu não tenho um trabalho com isso não. Tá certo, prefeito. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço vocês terem vindo aqui até o gabinete. Quero mandar um abraço a todos os telespectadores da TV Câmara. Agradecer a equipe aqui pela paciência, né? E desejar a todos nós de Jacareí que a gente tenha cada vez mais sucesso, que a gente vai fazer com que a cidade cresça, mas que as pessoas participem desse crescimento, né? Não é à toa que todos os investimentos que nós fizemos nas áreas sociais foi para dar em especial oportunidade àquelas pessoas que mais precisam do poder público. Então, todas as atividades nossas, seja na saúde, nos educar mais, os equipamentos que a gente traz para a cidade, os investimentos, a geração de emprego, os cursos profissionalizantes, é para atender a esse povo que me deu essa grata missão, né, de ser o prefeito da cidade. Eu faço isso com a maior paixão do mundo, com a maior vontade de acertar e de melhorar a vida de todos nós. Então, um abraço. Sucesso aí também a todas as pessoas do Poder Legislativo. Obrigado pela sua entrevista. O Gente em Destaque volta numa próxima oportunidade. Até lá!